Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Café com a Dani, esse Café com a Dani número 58. Iniciando aqui, mandando notificação pra galera que já notificou aqui para receber a atualização da live. Tudo bem com vocês? Bom dia! Bom dia, engenheiro Marco Almeida. Passoni, Eduardo Queiroz, tudo bem com vocês? Bom dia, pessoal! Neste último dia do mês de fevereiro, eu não sei vocês, mas eu tive a impressão que o mês de fevereiro passou voando, não sei se deve ser por conta do carnaval, né? Sempre dá aquela quebrada assim, não foi que nem o mês de janeiro que foi eterno, mas o mês passou voando, a gente já tá aí rumando pro primeiro trimestre, né? Pro final do primeiro trimestre. E muita coisa para fazer, né? Muita coisa dos planejamentos que a gente fez no final do ano passado, coisas para correr atrás, coisas para melhorar, que a gente já verificou que o planejamento no final do ano passado em relação ao que está acontecendo esse ano precisa de alguns ajustes, isso é normal. Mas o importante é a gente sempre estar revendo os números financeiros, tudo aquilo que você planejou. Então, principalmente agora no mês de março, né, que nem eu falei, vai ser o último mês do primeiro trimestre, é importante você consolidar ainda mais os dados financeiros para você ter um panorama do que aconteceu no primeiro trimestre do ano, o que se foi conforme o planejado ou não, do que você planejou para o ano inteiro, e a partir disso você traçar uma rota diferente de repente, né, algumas mudanças rumo a tudo aquilo que você estabeleceu de metas para 2023. Bom dia Vinícius, bom dia Patrícia, Fê, Churrasqueira Alfa, tudo bem com vocês? Bom, então, último dia do mês, vamos fazer valer a pena o dia de hoje, aprender um pouquinho mais sobre gestão financeira, eu trouxe alguns temas bacanas aqui pra gente conversar um pouco. Separaram já o café, a aguinha? Aqui, já deixei separadinho na minha canequinha aqui, pra ir tomando aos poucos. Vamos iniciar então? Bom, tem uma pergunta aqui bem bacana que eu achei que vale a pena trazer para vocês em relação a um tema que sempre volta, tá? Que é relação a estoque, compra de estoque com fornecedor, se vale a pena fazer um volume maior de estoque ou não, mas essa pergunta em específica é: vale a pena comprar à vista com o fornecedor? A Mary Ring Light aqui dando uns pau. Mas vale a pena comprar à vista com o fornecedor, mesmo que a compra seja grande? Então, tem várias análises que você precisa fazer para ver se vale a pena ou não comprar. Ah, gente, eu não tô aguentando a Mary Ring Light aqui, ó. Tá vendo que ela tá com a luz meio que mexendo? Eu acho que agora parou. Não, parou. Vai aqui. Agora foi. Agora estabilizou a luz aqui do ring light, senão ela vai ficar meio que piscando, fica psicodélica aqui a live. Mas comprar à vista com o fornecedor, quanto que vale a pena comprar à vista com o fornecedor? A primeira coisa, independente se é volume alto, se é volume baixo, se é um produto que tem muita rotatividade ou não, é você olhar para o caixa da sua empresa e se comprar à vista, ou seja, tirar o dinheiro do caixa e pagar no cash o fornecedor, não irá desfalcar o seu caixa para o pagamento das demais contas do seu negócio, tá? Porque tem conta que você não consegue, né, postergar. Então, é pagamento de salário para os seus funcionários, é a retirada do seu próprio colaborador, você também tem contas para pagar. São várias despesas que você tem que pagar no seu negócio, por exemplo, aluguel. Fique um dia sem pagar o aluguel. É um juros alto que você paga, né? Você já paga multa por dia, mais juros, então tem algumas coisas que não dá para você ficar sem dinheiro em caixa para pagar. Então, se você verificar que o pagamento à vista com o fornecedor vai desfalcar o caixa para o pagamento das demais contas operacionais, então não faça essa compra à vista. Tente ver se a possibilidade de, por exemplo, muitos fornecedores, tá? Pagamento no boleto para daqui 15 dias. Alguns fornecedores já permitem também pagamento no cartão de crédito. Então, isso vai postergando aí o seu prazo de pagamento e ajuda a diminuir a necessidade de capital de giro, tá? O que é importante a gente ter a noção? Não tem dinheiro em caixa? Então, primeira coisa é você verificar se tem a possibilidade de pagar no boleto, se tem a possibilidade de pagar no cartão, negociar preços. E
Se houver dinheiro em caixa, você fala, não, eu tenho uma graninha legal em caixa que dá para comprar à vista com o fornecedor, de repente o fornecedor dá um desconto por essa compra à vista. Você tem que parar para pensar o seguinte: para quanto tempo esse estoque que eu estou pretendendo comprar com o meu fornecedor, ele vai durar? Porque se você for comprar um volume muito alto de estoque, que você sabe que vai durar 2, 3 meses no seu estoque, você não consome, né? Que o seu produto, o seu público não consome esse produto rapidamente. Para que você vai fazer um estoque alto para aproveitar um desconto de pagamento à vista com o fornecedor, sendo que vai ficar 2, 3 meses esse estoque parado? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. O que faz sentido? Você comprar, beleza, vou comprar à vista, ter um desconto para uma quantidade de produto que eu sei que dentro de um mês vai ser vendido. É um produto que tem muita rotatividade, ou é matéria-prima que eu consumo muito no meu dia a dia. Então vale a pena você comprar isso à vista. Agora, comprar mercadorias para ficar 2, 3 meses parado no estoque, salvo alguns mercados, alguns setores específicos que de repente trabalham com produtos que realmente demoram mais para sair, produtos de alto valor agregado, que possam demorar um pouco mais para sair, que não tem tanta rotatividade. Mas caso contrário, se for uma loja de roupas, por exemplo, você vai comprar roupa para 2, 3 meses, não precisa. Então precisa ter esse controle do quê? Qual que é a rotatividade dos meus produtos, quais produtos que eu posso comprar em maior quantidade que eu sei que vai ter saída, e quais serão aqueles produtos que eu vendo, mas não vendo tanto e eu não preciso fazer um estoque gigantesco dele. Caso contrário, vai ser dinheiro parado, tá? Você vai empregar um dinheiro num estoque que vai demorar para entrar no seu caixa. Então não vale a pena, principalmente numa situação que você tem o caixa mais apertado dentro do seu negócio. Um outro ponto importante também que vale a pena vocês pararem para pensar, muitas vezes, se você tem um produto que ele tem uma rotatividade um pouco mais devagar dentro do seu negócio, vê a possibilidade de pagar ele parcelado no cartão de crédito, porque você vai diminuir essa necessidade de capital de giro. Se você pagar o fornecedor, por exemplo, mesmo que seja num boleto para daqui 30 dias ou parcelado no cartão, você tem tempo de comprar essa mercadoria, colocar no estoque e vender esse produto para o seu cliente, sendo que você só vai pagar para o fornecedor daqui 30 dias, por exemplo, no boleto, no cartão de crédito. Então é um tempo que você tem para esperar o dinheiro dessa venda e vai te ajudar o quê? A pagar essa fatura do cartão. Então essa noção que a gente tem que ter de prazos de pagamento, prazos de recebimento, interfere muito no caixa da empresa. Então, muitas vezes, se o desconto não for muito alto para o pagamento à vista do fornecedor, e ele dá a possibilidade de pagar no crédito para daqui 30 dias, muitas vezes é mais vantagem você ter a possibilidade de pagar daqui 30 dias, você já tá com esse produto em mãos, tem a possibilidade de vender para o seu cliente, de repente o cliente paga no débito, paga à vista, e esse montante vai te ajudar a pagar a fatura daqui 30 dias. Então, sempre tenha noção disso. O quanto eu tenho, vou fazer uma compra de estoque. O quanto eu tenho de estoque hoje, qual que é a rotatividade dos meus produtos para não comprar uma quantidade muito alta para ficar com o estoque abarrotado. Qual que é o prazo de pagamento do meu fornecedor? Eu posso pagar daqui 30 dias no boleto e no cartão de crédito. O desconto vai ser muito significativo se eu pagar à vista. Eu tenho dinheiro em caixa para pagar à vista, porque se não tiver, nem adianta ficar analisando muitas possibilidades de desconto ou não, tá? Sempre é a prioridade para você pagar as contas do seu negócio, para não ter que pagar multas por atraso, por nada, tá? E só depois você vai pensar em aumentar super o seu estoque. A gente tem que aprender a controlar esse estoque conforme a movimentação do seu negócio. Você fala, Dani, mas eu vendo muito. Vou tomar uma aguinha aqui. Dani, eu vendo muito, tenho uma alta rotatividade,
mas não tenho dinheiro no caixa para comprar o estoque. Então, ó, sinal de alerta. O que está acontecendo no seu negócio para você não ter dinheiro em caixa para bancar essa alta rotatividade do seu estoque? Precificação pode estar inadequada, então o dinheiro que está entrando não está sendo suficiente para bancar esse giro. Pode ser que você está concedendo prazo de pagamento para os seus clientes muito alto. Então você está vendendo muito, mas está recebendo picado em 8 meses. Então precisa analisar essa questão de prazos, de condições de pagamentos para os seus clientes. O quanto que você está pagando os seus fornecedores imediatamente, né? Pense bem, você está concedendo parcelamento em 8 vezes para o seu cliente, ele vai pagar em 8 meses, por exemplo. E você está pagando o seu fornecedor sempre em 15 dias no máximo. Estão vendo o gap de tempo entre o momento que você desembolsa o dinheiro do seu caixa para pagar o fornecedor? Agora eu comecei a tossir, não vou parar mais. O gap de tempo entre você pagar o seu fornecedor e você efetivamente receber por essas vendas realizadas, picado em 8 meses, por exemplo. Então isso vai acumulando com as vendas e vai cada vez mais onerando o caixa da sua empresa. Então sempre ter todas essas variáveis para considerar. Quando a gente coloca no papel todos os pontos que precisa analisar antes de fazer compra de estoque, a gente fica meio maluco, né? Fala, caramba, tem que analisar o caixa, tem que analisar o estoque, tem que analisar o prazo de pagamento do cliente, o prazo de recebimento do cliente, de pagamento do fornecedor. Você fala, meu Deus. Só que uma coisa que eu aprendi e trabalhando com os meus clientes, assim, eu percebo o seguinte: essa linha de raciocínio sempre vem de uma forma cada vez mais automática para o empreendedor, a partir do momento que você entende que esse é o raciocínio necessário para a tomada de decisões de caixa da sua empresa. Então, quanto mais você exercitar essa linha de raciocínio, de realmente pensar em várias variáveis, o que vai impactar no meu negócio, cada vez mais isso vai se tornando um processo menos trabalhoso. Linha de raciocínio para ser uma coisa mais, rápida, funcionando aqui na cabeça. Só que a gente precisa exercitar. A gente precisa sempre exercitar. E isso dá para aprender, tá? Dá para aprender. Eu falo isso porque eu sou economista, né? Sou economista e contadora. No curso de economia, uma das coisas que a gente desenvolve muito no curso, para vocês verem como dá para aprender linha de raciocínio, tá? Mas uma coisa que a gente aprende muito no curso é você relacionar trocentas mil variáveis para você ter um resultado econômico, para ter um resultado financeiro. Então é variável do PIB, é variável da taxa de desemprego, é variável de não sei o quê. Você precisa relacionar várias variáveis internas e internas para você ter um resultado financeiro que você quer. Você precisa exercitar isso. Porque nada é 880. Nada é uma fórmula. Para muitas coisas são fórmulas, mas quando a gente fala de mercado, quando a gente fala de análise financeiras, nada é linear. Tem variáveis. E a gente precisa exercitar isso. Por isso que muitas vezes quando se faz uma pergunta para economista, ele sempre fala, depende. Por quê? Se for considerar isso, pode ser que aconteça aquilo. Se for considerar a ação do dólar, pode ser que caia não sei o quê. Então, todas essas variáveis impactam, sim, a sua decisão. Mas são coisas que a gente consegue aprender com o tempo e conforme a gente vai exercitando no seu dia a dia. Novamente, que eu vou falar aqui, ter rotina financeira ajuda muito nisso. Ter a rotina financeira de você falar, poxa, hoje eu vou mexer com os dados da minha empresa, faça chuva, faça sol, porque eu preciso entender o que está acontecendo no meu negócio, para onde está indo o dinheiro. E uma coisa muito importante que eu até comentei ontem nos stories, eu respondi uma pergunta da caixinha de perguntas,
Falando em relação à rotina financeira, né? Que é difícil a gente colocar uma rotina financeira. Porém, ai, gente, eu vou parar de tossir. Eu vou terminar a live, eu vou parar de tossir, mas aqui eu falando, vou ficar tossindo umas 30 mil vezes. Rotina financeira você implementa principalmente com uma mudança de mindset. Não é coisa de coach e tal. Aí eu tô falando que é verdade mesmo, tá? Mudança de mindset. No sentido do seguinte: quais os benefícios que eu vou ter a partir do momento que eu implementar uma rotina financeira no meu negócio? Porque qualquer coisa, qualquer mudança de hábito, qualquer rotina nova que você queira colocar no seu dia a dia dá trabalho, é um incômodo. É algo novo que você está colocando que seu cérebro ainda não se acostumou, que não achou legal. Leva um tempo para se acostumar com isso. Para você implementar essa linha de raciocínio, precisa ter rotina financeira. E para você ter uma rotina financeira, primeiro, é saber que isso precisa ser feito, porque sem dinheiro seu negócio não vai para frente. Ah, eu tenho um produto maravilhoso, nossa, meus clientes amam meu produto. Tá, mas você tem dinheiro para bancar as coisas que precisa do seu negócio? Para não ficar devendo? Para tirar seu prolabore? Para ter lucro? Então começa por aí. Sem dinheiro, o seu negócio ele pode até sobreviver por um momento, mas longo prazo, dificilmente. Então ter essa consciência da importância da gestão financeira do seu negócio. Segundo, implementar a rotina financeira também envolve você falar, poxa, quais são os benefícios que eu terei fazendo essa atividade, tendo essa rotina, que foi o que eu comentei nos stories ontem. Visualizar. Você tendo uma rotina financeira, você vai conseguir entender os números do seu negócio, para onde o dinheiro está indo. Você vai conseguir, através desse entendimento, tomar decisões que visem trazer mais dinheiro para o seu negócio. Que pode ser através de várias decisões, tá? Decisões de preço, decisões de redução de custos, decisões de redução de despesas fixas, otimização de processos para evitar desperdícios. Uma série de coisas você pode fazer para trazer mais dinheiro em caixa, de forma que você vai conseguir retirar um prolabore, se você não retira ainda, ou um prolabore maior. Você vai conseguir formar uma reserva de caixa para reinvestimento no seu negócio. Olha que maravilha isso, né? Muitas empresas sequer pensam, falam, jamais parei para pensar que o meu negócio poderia ter uma reserva aí de dinheirinho para reinvestir. Mas, gente, precisa, tá? Pode parecer algo difícil de se imaginar, de ter agora, mas precisa e é possível a partir desse processo, tá? De rotina financeira, de entender os números do seu negócio, de você conseguir aí tomar as decisões certas e assim, o dinheiro não vai aparecer de uma hora para outra no caixa. Tem um processo para isso. Mas também não é demorado, é curto prazo, tá? Você já consegue ter as primeiras melhorias de caixa na sua empresa logo nos 3 primeiros meses. Mas para isso você precisa trabalhar com esses números, entender o que está acontecendo para tomar as decisões corretas. Tudo isso eu ensino no meu curso ADL, tá? Numa linha de raciocínio clara, um passo a passo claro, desde organização financeira até o que é necessário para registrar os dados financeiros, como analisar os dados financeiros, como fazer um plano de ação para melhorar o caixa da sua empresa, poder tirar um prolabore estratégico. Tudo isso no curso ADL, vocês têm acesso no link da minha bio aqui. Beleza? Vamos para a próxima pergunta? Bom dia para quem entrou aqui. Adinaldo, Valéria, Débora, Pri, Bárbara, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Oi, Dani, tudo bom? Bom dia. Gabriel, Dete, Fabinho, como que vocês estão? Polimento Adinaldo Campos, otimização de processos, o que mais escuta no polimento? Você já está trabalhando com essa otimização de processos, Adinaldo? Está conseguindo melhorar os processos, de repente reduzir despesas do negócio? Isso é bem importante mesmo. Muitas vezes não é fácil, né? Precisa fazer um mapeamento de todos os processos, mas é incrível, né? A gente às vezes negligencia o poder que tem algumas coisas, mas teste o seguinte: pegue qualquer processo
processo simples que você tem na sua empresa, de repente um processo de fabricação de alguma coisa, de uma etapa ou de alguma atividade que você faça no seu dia a dia e liste, ó, eu ligo o computador, eu faço ligação para o meu cliente durante X minutos, eu respondo os e-mails. Tente mapear esses processos, colocar num papel mesmo, que seja, e você sempre vai encontrar oportunidades de melhoria. Principalmente quem tem processo produtivo, tá? Que tem etapas de fabricação de alguma coisa. Se você parar para listar o tempo das coisas, os processos de compra com um fornecedor, que seja para ir para o supermercado, para voltar, para fazer as atividades, você vai encontrar oportunidades de melhoria. E que seja para reduzir um pouco o tempo dessa atividade, isso indiretamente impacta o caixa, tá? Indiretamente impacta o caixa. Então, retrabalho, né? Algum desperdício que possa ter no processo, retrabalho, tudo isso que envolve tempo, envolve dinheiro, impacta o caixa. E a gente só consegue muitas vezes visualizar quando você faz esse mapeamento dos processos. É meio chato, trabalhoso, por isso que é interessante você fazer isso área por área. Na área de marketing, quais são os trabalhos que existem dentro da área de marketing da minha empresa? E a partir disso você começa a listar etapa por etapa o que acontece no seu negócio e assim você consegue visualizar os processos de melhoria. E a partir disso pode fazer para outras áreas, né? Sim, gasta menos produto. Com certeza, Adinaldo, a partir do momento que você mapeia os processos, consegue essa eficiência operacional que é tão desejada por todas as empresas, né? Você com certeza vai gastar menos produto e vai impactar muito o caixa da sua empresa, né? É menos custo variável no seu negócio. Olha só que maravilha, né? Vai ter uma margem de contribuição maior. Tudo isso com certeza impacta e muito na sua empresa. Bom, quem quiser fazer alguma pergunta aqui, quem quiser entrar ao vivo, pode entrar ao vivo, tá? Só solicitar aqui. Quem quiser fazer pergunta, escrevendo aqui também nos comentários, eu tô sempre lendo. Mas vamos aqui para a próxima pergunta? Essa pergunta é boa. Sobre antecipação de recebíveis. Alguém que faz antecipação de recebíveis? O que é antecipação de recebíveis, para quem não sabe, tá? Bom dia, Cláudia, tudo bem? Aqui tudo certo. Antecipação de recebíveis é você permitir o parcelamento de X vezes para o seu cliente, porém a operadora da maquininha de cartão a taxas de juros maiores traz a valor presente todo esse dinheiro que você receberia picado. Na teoria é muito maravilhoso isso, tá? Porque eu digo sempre que é uma solução paliativa numa situação de caixa apertado, no qual você não está tendo dinheiro na sua operação para pagar as demais contas. Então, em vez de se esperar esses meses, você traz a valor presente a uma taxa de juros que muitas vezes é menor do que você solicitar o empréstimo ou cair no cheque especial para bancar essa necessidade de caixa sua. Mas, como eu disse, é uma solução paliativa, tá? Mas eu vou entrar aqui na pergunta e depois a gente volta aqui com mais detalhe nessa situação, nesse tema. A pergunta aqui com relação à antecipação foi a seguinte: é possível colocar a taxa de antecipação na precificação? O que vocês acham, hein? Quem tá aqui presente, dê aí a sua opinião. Você acha que eu consigo colocar a taxa da maquininha de cartão aí, dessa antecipação, essa taxa que é mais alta por antecipação de recebíveis, vocês acham que dá para colocar dentro da precificação? Comentem aqui, enquanto eu tomo água. Você viu que eu parei de tossir, né? Graças a Deus, senão eu achei que ia ficar tossindo até o final da live aqui. Parei. Vocês acham que dá para colocar na precificação ou não antecipação? A gente se fala, o que eu falo para vocês é o seguinte: o cálculo de precificação em si, a Fernanda falando que não. Fer, colocar na precificação dá, porque o cálculo de precificação ele permite você colocar o que você quiser, na verdade, né? A precificação que eu utilizo é por markup. Então eu considero
custos variáveis, despesas fixas, eu considero na margem de lucro desejada, a taxa de reinvestimento, quanto que você quer reinvestir no seu negócio. Considero também a parte de taxa de maquininha de cartão, que é importantíssimo. Então, eu posso colocar nessa variável de taxa de maquininha de cartão uma taxa a mais, né, um valor maior, referente a essa taxa de antecipação de cartão, de 10%, por exemplo, tá? Poder, eu posso, mas eu devo, aí é outros 500. Por quê? Existe, quando eu falo assim, de precificação, precificação nunca é só fórmula, só cálculo. Então, se fosse só por cálculo, tá, eu coloco na taxa de maquininha de cartão, aí no cálculo de precificação, tá, beleza. Agora, precificação em si, se falar assim, eu vou definir esse preço de venda, ele não é só cálculo de precificação. Ele é uma análise estratégica, onde sim, eu tenho um cálculo para me basear, afinal eu tenho taxas no meu negócio, eu tenho custo variável, eu tenho despesa fixa, sim, eu tenho a parte de cálculo. Mas tem a parte de análise. Então, essa precificação está adequada no meu mercado? Está adequado com o meu público-alvo? É uma coisa que eles vão pagar? Está adequado ao valor da minha marca? Tudo aquilo que eu transmito, que eu acredito, que eu quero passar para os meus clientes? Então, é uma análise de precificação e dentro disso, muitas vezes não cabe você colocar uma taxa maior referente à antecipação de cartão nessa precificação, porque vai tornar, às vezes, o seu preço muito mais caro do que ele deveria ser. E a gente sabe que taxa de antecipação de cartão encarece a parada. Às vezes fala assim, ai, mas 10% não é muito, tal. Põe nisso no ano. Pense, 10% de cada venda que você está realizando está sendo comida aí da sua venda. Põe isso no ano. Ah, mas ainda assim é melhor do que empréstimo. Beleza, mas algo precisa ser feito a respeito, tá? Um planejamento financeiro para que você consiga sair da antecipação de cartão o quanto antes. Entendeu, Fer? É uma questão, se for uma questão puramente de cálculo, beleza. Mas a gente sabe que precificação não é só cálculo, é análise estratégica, que eu tô falando aqui. Então vamos supor que você coloque isso na precificação, tá? Você fala, não, vou colocar essa taxa maior no meu cálculo de precificação, beleza. Eu vejo alguns problemas nisso. Primeiro, uma vez que você colocar no cálculo de precificação, você vai oficializar a antecipação de cartão do seu negócio e nunca mais vai tirar isso. Por quê? Porque a gente se acostuma com esse dinheiro imediato na conta. Se acostuma. E aí é muito difícil na correria do dia a dia, principalmente quando você não tem rotina financeira e não coloca finanças como prioridade, de você não fazer um planejamento financeiro para sair da antecipação. E aí, se você coloca isso na precificação, você tem aquela sensação de que não, mas eu estou sendo pago por isso. Tá tudo bem, tá? Qual que é o problema disso? Você colocar isso dentro do seu produto, do seu preço de venda, pode ser que aconteçam dois fenômenos, tá? E às vezes você nem vai perceber isso. Mas pode acontecer dois fenômenos. Primeiro, você vai vender menos. Porque o seu preço pode estar muito maior do que deveria estar em relação ao mercado, em relação ao seu posicionamento. E aí você vai estar com um preço mais caro, que poderia ser um pouco mais alinhado ao seu mercado, um preço um pouco mais reduzido, e poderia estar vendendo mais. O segundo fenômeno, você vai continuar vendendo a mesma coisa, volume legal de vendas, tal, mesmo com esse aumento da taxa, colocando a taxa de antecipação de cartão nessa precificação. Só que daí qual que é o problema que eu vejo nisso? Poxa, o seu cliente ele está disposto a pagar mais caro para o seu produto, porque vê valor na sua marca, porque gosta dos seus produtos, dos seus serviços. Porém, você não está tirando vantagem disso, porque
essa venda mais cara do produto está indo para a taxa da maquininha de cartão. O seu cliente está disposto a pagar mais pelo seu produto. E esse dinheiro, por pagar a mais, ele poderia estar indo para o caixa da empresa. Ajudando a formar uma reserva de caixa, ajudando a ter uma reserva de emergência, ajudando a crescer o caixa da empresa para ela prosperar a longo prazo. Então, não é simplesmente você colocar a antecipação de cartão na precificação, é você pensar na consequência disso. Pode ser que eu perca o volume de vendas por estar vendendo mais caro, e pode ser que eu mantenha o volume de vendas porque as pessoas pagariam mais caro pelo meu produto, porém eu estou me matando divulgando a minha marca, divulgando os meus produtos, e eu não estou tirando vantagem disso, porque o produto mais caro que eu estou vendendo, uma parcela está sendo enviada para a operadora da maquininha de cartão. A Fer aqui, mas a tal das taxas também não ficam estáveis nunca pela operadora. Em qual sentido, Fer? Elas estão sempre instáveis e sempre acima, né? É muito difícil a operadora da maquininha de cartão. Vamos reduzir aqui as taxas, porque, né? Vamos ajudar o empreendedor. É sempre cada vez mais. Muitas vezes você fecha uma taxa por um período e já muda de novo. Então, sempre você precisa, às vezes, estar atualizando essa precificação. Né? Tem uma margem aí para você conseguir trabalhar com isso, de repente, as taxas cobradas. É sempre uma confusão, né, Fer? Das taxas da operadora de cartão. Então, por isso que a gente precisa evitar o quanto mais, né? Quanto mais puder, acho que nem pode falar isso, né? Mas sempre evitar ter que trabalhar com essas taxas da operadora da maquininha de cartão. Então, novamente, tá? Hoje faço antecipação de cartão, beleza. Mas o que pode ser feito para você sair dessa situação? O quanto antes você sair, melhor para o seu negócio. Porque ou você vai poder cobrar um pouco mais barato pelos seus produtos, ou você vai poder cobrar o mesmo preço, porém o dinheiro vai estar indo para o bolso da empresa. E você vai conseguir o quê? Ter maior controle sobre o dinheiro do seu negócio. Para isso, você precisa fazer o quê? Planejamento financeiro. Então, quais são os prazos de pagamento que eu estou tendo para pagar todos os meus fornecedores, todas as minhas contas? Você ter essa noção das projeções futuras de caixa. Qual que é a minha previsão de pagamento na próxima semana, no próximo mês? Minha previsão de recebimento, as projeções de recebimento. Você já visualizar qual que é o gap, qual que é a diferença entre essa projeção de pagamento e de recebimento, no caso, sem a antecipação de cartão, tá? Porque a antecipação de cartão sempre vai trazer valor presente a essas vendas. E sem essa antecipação, qual que seria o prazo de recebimento dessas vendas realizadas? Como reduzir? Talvez você tenha que reduzir através da redução mesmo da possibilidade de parcelamento dos seus clientes, tá? Às vezes a gente coloca em muitas parcelas para facilitar para o cliente, mas de repente se reduzir, você colocar a possibilidade de parcelamento acima de determinado valor. Então é reduzir essa opção de parcelamento dos seus clientes. Uma outra opção, né? Todas essas opções elas podem ser feitas em conjunto, mas aí vai depender de empresa para empresa. Cada empresa tem uma situação particular para conseguir sair da antecipação. Verificar se a precificação está adequada, cobrar um preço bacana para que você consiga ter um volume de vendas interessante. Verificar toda a parte de despesas. Então, como que eu posso reduzir a estrutura de gastos do meu negócio para que o desembolso de caixa seja menor? Quanto menor esse gap entre o dinheiro que está faltando no meu caixa para conseguir bancar todas as despesas, né? Se for diminuir essa diferença do dinheiro que está faltando em caixa, menor vai ser essa necessidade de antecipação.
Isso não vai acontecer de uma hora para outra, tá? Você fala, eu não preciso mais de antecipação. Mas quanto menor for esse gap de diferença entre o dinheiro que você deveria ter e o que você tá, né, atualmente recebendo no caixa, vai chegar um ponto que você vai falar, poxa, eu consigo sair da antecipação de cartão. E esse aí vai ser o ponto que você vai soltar champanhe, que você vai comemorar, finalmente sair da antecipação. É possível, tá? Várias empresas fazem isso nesse processo, no acompanhamento que eu faço de planejamento financeiro para sair, para melhorar o caixa da empresa e aos poucos sair da antecipação. É possível, mas só vai conseguir com acompanhamento do seu caixa, entendendo as entradas, as saídas atuais, como funciona no seu negócio, quais são as projeções, entender essa estrutura de gastos, o que pode ser melhorado, o que pode ser otimizado, como visualizar o que pode ser feito para ter um maior volume de entradas, verificar essa política de vendas, de prazo de pagamento dos clientes. São processos que a gente não faz de uma hora para outra, mas que a gente precisa começar a partir de algum momento. E o ponto de partida é você conseguir ter essa visualização da estrutura das movimentações financeiras do caixa da sua empresa. Esse é o ponto de partida, tá? Se não conseguir visualizar o que acontece no caixa da sua empresa, dificilmente você vai conseguir tomar decisões para reverter essa situação, para você sair da antecipação de cartão, antecipação de recebíveis. Não é impossível, tá? Tem gente que fala assim, é impossível sair da antecipação. Não é impossível. Com o planejamento financeiro, é extremamente possível. Beleza, pessoal? O Edinaldo, as maquininhas têm juros puxados, parei com ela. É isso aí, Edinaldo. A gente precisa buscar alternativas e com certeza com planejamento financeiro, trabalhando bacana, toda essa questão de entendimento da movimentação de caixa da sua empresa é o caminho, tá? Porque realmente é puxado, é um montante que faz diferença no caixa da empresa, dinheiro que poderia estar no caixa da empresa. Então, assim, vamos utilizar a antecipação de recebíveis como uma medida paliativa e não como uma estrutura fincada aí dentro do planejamento do seu negócio. A Fer aqui. Conseguindo sair da antecipação, vale a pena então limitar a quantidade de parcela nas vendas? Como, por exemplo, fazer venda parcelada até 3 vezes, 4 vezes no máximo? Com certeza, Fer. Porque pense só, o trabalho que você teve para sair da antecipação de cartão, né? Para você conseguir ter uma estrutura, você não pode voltar com os mesmos procedimentos de antes que fizeram com que você entrasse na antecipação de cartão. Então, muito provavelmente, para você sair dessa situação de antecipação, né, e conseguir bancar todo o seu ter o capital de giro para conseguir bancar toda a sua operação sem essa antecipação, é porque provavelmente você já fez alguma mudança nessa questão de parcelamento permitido aos seus clientes. Provavelmente a mudança em relação a isso já deve ter sido feita, tá? Então o negócio é não mudar, até, lógico, né? Nada é para sempre, mas entendendo essa movimentação, limitar sim a quantidade de parcelas, de repente a partir de um valor mais alto, algo do tipo, para não faltar dinheiro em caixa. Mas uma vez que você aprendeu a controlar essa movimentação financeira, entender esses prazos de pagamento e recebimento, vai ser difícil você perder essa consciência e tomar decisões erradas, né? Lógico que nada é impossível, mas sempre tendo esse controle das movimentações financeiras, das condições de parcelamento, essa visão do quanto o seu caixa está necessitando no momento para não ter que cair em cheque especial, antecipação e nada, é importantíssimo, tá? E sempre, sempre, sempre você trabalhar com a projeção de caixa. Não só para as próximas semanas, mas os próximos meses também. Então, quanto antes você conseguir visualizar o que vai acontecer no caixa da sua empresa no próximo mês, nos próximos meses, você vai conseguir já visualizar se alguma decisão precisa ser feita.
de repente fazer só fazer algumas vendas mais focadas, tipo de promoção, alguma ação de vendas, na verdade, não promoção, uma ação de vendas focada em vendas à vista, para cair dinheiro no caixa mais rapidamente, algumas ações que visem entrar dinheiro no caixa e não precisar de antecipação de cartão, mas isso só vai funcionar se você conseguir fazer as projeções de caixa, tá? A projeção é importantíssimo nessa questão de ter o controle do dinheiro do caixa da sua empresa, não precisar cair em cheque especial, não precisar cair em antecipação de recebíveis, solicitar empréstimo, projeção de caixa. Beleza, pessoal? Bom, já deu nosso tempo por aqui. A ideia da live é sempre de 30, 40 minutos no máximo, pra ficar aquelas lives mega pesadonas do início da manhã, né? Mas espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Tenham uma excelente terça-feira e até terça-feira que vem, às 8h27 da manhã. Um beijo. Obrigada pela participação.